Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma mudança de posicionamento na mídia que aconteceu depois das eleições de 2024 no Brasil e da eleição do Trump lá nos Estados Unidos também, né? O pessoal começou a se tocar que está numa bolha, né? É o que eu falo para vocês, já há bastante tempo existe, eu falo isso, né? A direita, os libertários, todo mundo que está na internet sabe que está numa bolha. Eu tenho minhas opiniões, concordo com elas, apoio elas, mas eu tenho sempre em mente isso, que a gente está numa bolha. A gente sabe que tem outras bolhas também. A esquerda não, a esquerda se vê ali no plano cartesiano das ideias. A gente não está em bolha nenhuma, a gente quer o certo. O resto que está numas bolhas aí, maluca, não sei o que lá. Só que isso é um erro. Não, eles estão numa bolha também. E uma bolha cada vez menor no final das contas, né? E a grande beleza dessa mudança, tanto da eleição do Trump quanto do resultado das eleições municipais aqui no Brasil, foi justamente mostrar isso. A imprensa, mesmo o pessoal mais esquerdista, começou a perceber que estamos numa bolha mesmo, né? E é curioso ver esse tipo de coisa. Eu já falei para vocês, isso não vai resultar necessariamente em mudanças grandes, pode ao contrário, resultar até em mais repressão, mais autoritarismo e coisa e tal, mas é um primeiro passo, pelo menos eles estão entendendo o problema real é esse, eles simplesmente são uma elite que está totalmente descolada da realidade e que não consegue enxergar nada, né? Esse artigo aqui do Raul Juste Lores explica muito sobre isso, né? Fala que a mídia americana não conhece os grotões do Trump, foi surpreendida pela vitória do Trump. A brasileira é pior ainda, não sabe nem a esquina da própria cidade. Essa notícia foi sugerida por Máximo Poder, School Illuminatus do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa coluna aqui é muito interessante, a coluna muito bem escrita, a coluna dele, falando justamente sobre isso, que lá nos Estados Unidos, a mídia americana esse ano tentou fazer uma cobertura mais ampla, fizeram mais chamadas fora dos grandes centros, procurando realmente entender, né? E lá nos Estados Unidos também é verdade. Quem acompanhou a eleição americana sabe isso. Lá eles têm uma quantidade enorme de detalhes sobre votos de mulheres na região suburbana de Miami, não sei o que lá. Cara, tem dado para tudo que você possa imaginar. É muita informação disponível sobre votos lá nos Estados Unidos, né? Destrinchar toda essa quantidade de informações é muito complicado, né? E mesmo com tudo isso, mesmo com a imprensa americana, com os institutos de pesquisa americanos fazendo um esforço muito grande para entender a situação, acabaram com a mesma falha de subestimar o Trump e superestimar a esquerda, né? É a terceira, quarta, quinta vez que eles fazem isso. Muita gente estava falando, não, que muitos democratas estavam com a expectativa lá nos Estados Unidos que, não, porque os institutos de pesquisa erraram a favor dos democratas por 2 eleições, agora eles vão corrigir, eles devem ter corrigido os algoritmos dele lá, então agora corre o risco até de eles estarem favorecendo o Trump, né? E daí a Câmara vai ganhar e coisa e tal, estavam até com essa ideia. E não, o que aconteceu foi que os institutos mais uma vez erraram, né? Chegaram no dia da eleição apostando no empate e não foi empate. Assim, mesmo que o Trump tivesse ganho se o Trump tivesse ganho por um pouquinho, você poderia dizer, não, foi empate, na margem de erro, empate qualquer um pode ganhar, né? Mas não, foi uma lavada do Trump. O Trump ganhou em todos os estados balanço ali, todos os estados pêndulo, né, os estados que podem mudar entre republicano e democrata, o Trump ganhou. Então foi uma lavada, literalmente. E os institutos de pesquisa não capturaram esse tipo de coisa, né? E aí, o que ele está colocando aqui nesse artigo, ele fala justamente assim, que imagina se a gente tivesse no Brasil uma cobertura eleitoral com a qualidade da americana. O Brasil é muito pior. Lá nos Estados Unidos, com todo esse interesse, com toda essa informação, com tudo isso que eles fazem, todo esse esforço que a mídia americana fez para sair da própria bolha, para tentar encontrar o eleitor verdadeiro e coisa e tal, eles não conseguiram. Imagina no Brasil, que é muito pior isso, né? O Brasil, o pessoal não sai da conexão São Francisco-Pinheiros, que ele fala aqui, né? Que é o pessoal dos bairros ricos, né? E de fato, a elite aristocrática socialista brasileira, né? Os jornalistas e coisa e tal, esse pessoal todo, é todo mundo isso, é gente rica, tá acostumado com... Acha que política se faz na Vila Mariana. Não, meu amigo, a política se faz na Zona Leste de São Paulo. É ali que está o grosso da população da cidade, né? Fica esse pessoal achando, não, que Boulos vai ganhar, pô, Boulos muito melhor do que o Nunes, porra, não tem nenhuma lógica, não sei o que lá e coisa e tal, e quebraram a cara na eleição de 2024, né? E com o Trump o fenômeno foi muito parecido.
Então, em última análise, o que ele está criticando aqui, o que ele está falando, a crítica dele nessa história aqui, é justamente, ele critica também a mídia, o empresariado e coisa e tal, mas o grosso da crítica dele é essa, a esquerda está numa bolha, os jornalistas estão numa bolha. E estão, a verdade é essa, hoje em dia todo mundo está em bolha, né? E particularmente os jornais da mídia tradicional, né, o Globo, o Folha, etc., estão em bolhas muito fechadas e muito esquerdistas, porque foi isso que restou para eles. Ninguém mais da população normal assiste essas coisas ou compra jornal, simplesmente porque não vale o preço, né? O jornal já foi uma coisa essencial no passado, mas hoje em dia você tem notícia de graça na internet. Para que você vai pagar jornal? Não faz mais sentido pagar jornal, né? E com poucas exceções, né? A menos que a pessoa tenha realmente um interesse, tenha uma necessidade para isso, né? E da mesma forma, o que sobrou foi essa elite que já se alinha em termos de ideias com o Globo. O Globo, a Folha de São Paulo, o UOL e coisa e tal, virou mais um canal como o meu. Meu canal assistem as pessoas que têm uma visão de mundo parecida com a minha, né? Que concordam, não precisa concordar 100% com o que eu falo, evidentemente, ninguém concorda 100% com o que ninguém fala, mas tem uma visão parecida, né? E é a mesma coisa, o UOL é assistido principalmente por quem? Por pessoas que têm também uma visão similar, né? Mesma coisa para a Folha de São Paulo, coisa e tal. Então tá todo mundo gerando essas bolhas, pelo menos o pessoal tá ciente disso, tá vendo? Olha só, a nossa bolha não é o país. E eu acho importante eles verem isso, por quê? Porque eles têm que se tocar que esse ódio que eles nutrem pelo Bolsonaro, por exemplo, essa vontade que eles têm de que Bolsonaro seja deixado para trás, para o lixo da história, é algo que está na bolha deles. Não é algo que está universalmente na população brasileira, e tem inclusive estudos que mostram isso. Mais da metade da população brasileira acha que o STF está exagerando com os casos das pessoas lá do dia 8 de janeiro. Mesmo que ninguém queira golpe, ninguém queria golpe, né? Aquilo lá foi um erro. Não tenha dúvida nenhuma que foi um erro enorme o 8 de janeiro. Mas as penas que foram usadas ali, claramente está sendo exagerado aquilo ali. E com Bolsonaro a mesma coisa. Eles não têm nada contra Bolsonaro, né? Importunação de baleia, falsificação de cartão de vacina, umas coisas que, caramba, compara isso com o triplex do Guarujá do Lula, corrupção que quebrou o país, a gente quebrou, eu fiquei pobre em 2014 por conta da corrupção do Lula, ou seja, isso é uma coisa palpável, você sente, afetou a vida de todo mundo. Em que me afetou o fato do Bolsonaro ter falsificado o cartão de vacina dele? Eu não tô nem aí para isso, quem se importa com esse tipo de coisa, né? O Lula não, o Lula é um ladrão, o Lula afetou a minha vida, o Lula prejudicou a minha vida com as corrupções dele lá na Petrobras, com a forma absolutamente irresponsável de governar o país. Ele está fazendo de novo agora, está fazendo de novo nesse momento, né? Infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer. Enfim, mas aqui o pessoal começou a sair da bolha aqui. Até o Joel Pinheiro reconhece que o artigo do Bolsonaro e a vitória do Trump refletem o espírito do nosso tempo. Ele continua achando que Bolsonaro é um absurdo, como o Bolsonaro ousa falar sobre democracia e coisa e tal. De novo, essa história de que Bolsonaro deu golpe, meus amigos, tá na bolha de vocês, é só na bolha de vocês. Ninguém viu golpe nenhum de Bolsonaro, porque não teve. Cadê golpe? Desde quando minuta que supostamente seria assinada, isso é golpe? Aonde que isso é golpe? Enfim, o pessoal tem essa ânsia de querer afastar Bolsonaro da vida política, mas ele próprio concorda aqui que finalmente a política ouve o cidadão comum que é de direita, contrariando décadas de discurso da mídia e das elites culturais. É aquilo que eu falo para vocês. O povo brasileiro sempre foi de direita, sempre foi conservador, sempre foi religioso. A questão toda é que a gente vivia um bombardeio de ideias progressistas da mídia tradicional, que era a única mídia que existia. Se a gente fala de notícias há, sei lá, 15, 20 anos atrás, né, anos 2000 e coisa e tal, só tinha Rede Globo, você assistia o Jornal Nacional, comprava o Jornal o Globo, comprava a Folha de São Paulo, lia as notícias ali, e tudo era passado com um viés progressista, tudo era passado com um viés de esquerda. A gente não percebia, por quê? Porque você não tinha padrão de comparação, todos os jornais eram muito parecidos, ao contrário dos Estados Unidos, que sempre teve algumas emissoras mais à direita, outras mais à esquerda. Aqui no Brasil não, era todo mundo à esquerda, não tinha ninguém que ousasse falar alguma coisa que não fosse o mais extremo esquerdismo. Quando começou a internet, começou a ter outros meios de comunicação, as pessoas se libertaram disso daqui. E olha que curioso, eu acho que o João Santana está assistindo meus vídeos, porque ele faz aqui a comparação exatamente com a Reforma Protestante. Aqui, ó. No século XVI, a Reforma Protestante criticou a autoridade da Igreja de Roma até as suas fundações.
O sistema católico da época tentou se proteger como pôde, criou o índice de livros proibidos, passou a exigir autorização oficial expressa para que qualquer livro fosse publicado e etc. Eu já expliquei para vocês. E por que houve a Reforma Protestante? O que mudou? O que levou a isso? Foi justamente a descentralização de informações. Até o século XVI, século XV, né? Os livros eram pouquíssimos, porque os livros eram copiados à mão. Então era assim, era raríssimo. Você ter um livro custava uma fortuna, né? Você ter um livro é uma coisa fantástica. Então, como é que as pessoas tinham a informação da religião? Pelo padre. Era o padre que falava, só tinha aquele caminho de informação ali, o padre falando para ele sobre o que era a Bíblia. Mas ninguém tinha uma Bíblia para ler e ver o que estava escrito na Bíblia realmente, né? E aí o que aconteceu lá em 1600 e alguma coisa? Teve justamente a prensa do Gutenberg, que começou a popularizar os livros, começou a haver mais livros, começou a haver várias edições da Bíblia, que você podia você mesmo ler a Bíblia, não precisava mais confiar no que o padre estava dizendo, né? E num primeiro momento, isso acabou com o poder da igreja. A igreja diminuiu muito de poder. Antes a igreja ganhava dinheiro com isso, vendendo indulgência, né? Aí o Martim Lutero pegou lá a Bíblia e falou, peraí, onde é que está esse papo de indulgência aqui na Bíblia? Não tem lugar nenhum esse papo de indulgência aqui, né? E aí começou a desmontar essas coisas que eram esquemas de ganhar dinheiro. Indulgência, para quem não sabe, era um mecanismo que pessoas ricas podiam pagar para ter o perdão de pecados. Então, se você está preocupado que você cometeu um pecado, hoje em dia você reza não sei quantas Ave Marias, não sei quantos Pai Nossos para se redimir do seu pecado. Na época, uma opção que você tinha era dar um dinheiro para a igreja, né? E as pessoas ricas faziam isso. E aí o Martim Lutero falou, peraí, não tem nada disso aqui, né? Enfim. Repara, informação descentralizada tira poder de estruturas hierárquicas. É exatamente o que a gente viu naquela época, a gente está vendo de novo agora. E não foi só da igreja não, tá? Do próprio governo também. Não é à toa que depois você teve a Revolução Inglesa, teve a Revolução Francesa, teve várias revoluções depois. Por quê? Mais uma vez, o governo passou a ter que competir com informações que chegavam de outros caminhos. Né? Livros, panfletos, jornais e coisa e tal que o pessoal começou a publicar. E eles não tinham mais a homogeneidade na entrega da informação. O que está acontecendo agora, de novo, é a mesma coisa, o mesmo fenômeno. Vai tirar mais poder ainda de informações, de estruturas hierárquicas. O Estado está se segurando, não que tem que proibir livro, tem que queimar livro, segundo o Flávio Dino, não sei o que lá. E esse exemplo aqui, eu já falei várias vezes, né? E é o que a gente está vivendo agora. É um paralelo com o que a gente está vivendo agora de novo, né? Cada vez menos possibilidade de você confiar nessas estruturas hierárquicas, e isso é uma coisa bacana. Agora, o Joel Santana, no final, ele caga totalmente o artigo dele, falando aqui sobre o paradoxo da liberdade de Platão, que o povo livremente escolhe líderes demagogos que lhe tirarão a liberdade, né? E não, meu amigo, a ideia toda é a seguinte, a questão é que o povo não precisa de líderes. Os líderes têm que ser mais locais, têm que ser menos descentralizados. A ideia idiota, tanto do Platão quanto de agora, é a necessidade de líderes grandões, de ter um presidente que manda em todo mundo. Isso é que está errado. Eu já falei, a gente tem que ter o anarcocapitalismo, tem que ter aqui estados em competição, em livre mercado. Cada um escolhe para qual estado que vai pagar o imposto e que vai exigir a segurança, saúde, educação, sei lá o que o seu estado provê para você, né? Então é isso que tem que fazer. A questão não é que o paradoxo da liberdade, se der liberdade demais para o povo, vão escolher pessoas ruins. Repara como é que esse pessoal está indo para o lado do autoritarismo, já estão dando uma dica, temos que fazer um golpe aqui, porque a gente que sabe o que está certo, o povo se deixar vão escolher Bolsonaro, não pode, não pode. Então, eles querem ir para o autoritarismo aqui, é o que eu estou falando para vocês. A ideia correta de ver isso é o povo não quer líderes centralizados, não quer esse tipo de coisa, quer lideranças locais, que é menos centralização de poderes no final das contas, né? E paradoxo de Platão é papo de autoritário, é papo de ditador, né? E bom, e até a BBC já começa a falar aqui sobre os caminhos para anistiar Bolsonaro, o que pode acontecer, não sei o que lá. Tem 3 planos aqui, ele fala da possibilidade do STF reverter a decisão do TSE, fala sobre a possibilidade do Congresso passar uma lei
que muda a ficha limpa e daí tornaria Bolsonaro elegível, e fala também sobre a possibilidade de uma anistia, né, assinada pelo Congresso. Tem a terceira possibilidade, a quarta possibilidade no caso, que eu já falei para vocês, que é o TSE aceitar a candidatura sub júdice do Bolsonaro. Isso é uma outra possibilidade também. São 4 possibilidades. Agora, eu concordo com a visão deles aqui de que o STF é a pedra no sapato, né? Ou seja, na visão dos esquerdistas aqui, nada disso adianta porque o STF pode barrar tudo isso daí. Então não tem problema, Bolsonaro vai estar inelegível. E eu digo para você que eu não tenho tanta certeza assim não. Como eu falo para vocês, o STF é muito de esquerda agora, tá muito de esquerda agora, tá. Mas o STF, a elite aristocrática socialista de Brasília, está mais preocupada em ganhar dinheiro do que em ideologia de esquerda ou de direita, ou o que quer que seja. Da mesma forma, eles não gostam do Lula também não. Da mesma forma que eles voltaram atrás para permitir o Lula ser candidato em 2022, eles podem voltar atrás e permitir Bolsonaro ser candidato em 2026 pelos exatos mesmos motivos. Porque há uma demanda por isso. A elite percebe que está perdendo dinheiro se não for Bolsonaro. A população quer isso, a população quer ir para a direita, quer esse tipo de coisa. Bolsonaro, bem ou mal, é a direita conhecida. Ele já esteve no poder. Deu golpe? Não teve golpe nenhum do Bolsonaro. Cadê golpe do Bolsonaro? E fora isso, se não for o Bolsonaro, vai ter outro líder da direita. Será que vai ser tão bem comportado quanto o Bolsonaro? Eu não sei não. Eu diria que a chance do Bolsonaro voltar a ser elegível e ganhar a eleição de 2026 é muito grande. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.